Imagine um prédio imenso, sem janelas, com ares de fortaleza. Do lado de fora, ele até pode parecer comum, como um prédio comercial ou uma fábrica. Dentro dele estão máquinas enfileiradas como estantes de uma biblioteca. São equipamentos trabalhando sem parar, consumindo uma quantidade tão grande de energia que esquentam e precisam de uma estrutura complexa de resfriamento. Tudo isso para processar e guardar coisas que não são palpáveis, mas que sustentam a nossa vida moderna: os dados. Na parte física, a gente vai encontrar dentro dele servidores, que são supercomputadores, utilizados ali para armazenamento e processamento de informações. Na parte lógica, são os sistemas e processos que são necessários para a execução desses computadores. Estamos falando dos data centers, ou centro de dados, o coração da internet. Quando a gente abre uma página na internet ou clica num aplicativo ou busca um serviço de streaming, o desejo é que tudo se abra na velocidade do clique. O processamento de tudo isso passa pelos data centers. Os tipos e tamanhos são variados, mas um modelo em específico tem atraído os olhos do mundo para o Brasil: aqueles voltados à inteligência artificial. O motivo está na energia renovável produzida por aqui. Os data centers que processam a inteligência artificial consomem uma quantidade gigantesca de energia elétrica. Além disso, outro volume enorme de água é consumido para resfriar os computadores desses locais. O interesse é tanto que mobilizou o governo federal e uma medida provisória está sendo desenhada. E o Ministério da Fazenda aguarda para definir o lançamento da medida provisória que cria a Política Nacional de Data Centers. A medida em que prós e contras vão sendo colocados à mesa. A grande preocupação é que o Brasil abra as portas para as grandes empresas de tecnologia implantarem aqui os seus data centers sem terem que arcar com os riscos e os impactos socioambientais que esse tipo de atividade provoca. É por isso que está todo mundo de olho nas discussões em torno da lei que vai regulamentar a implantação e o funcionamento dos data centers aqui no nosso país. Tem que elaborar uma lei rigorosa que esteja de fato atenta a essas questões. Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje com Vitor Boadian é: Data Centers de IA, a corrida do ouro digital. Meu convidado é Vitor Hugo Silva, repórter de tecnologia do G1. Segunda-feira, 25 de agosto. Vitor, ajuda a gente a entender, afinal, o que é um data center, que agora estão falando tanto no mundo corporativo, né? É um banco de dados, é a mesma coisa? É parecido, porque os data centers são espaços em que as empresas usam para armazenar e processar também essas informações que ficam nesses sistemas virtuais. Então, uma parte deles é voltada para esses bancos de dados. Mas tem uma outra parte também que é para chips de processamento. Então, elas podem usar isso para treinar modelos de inteligência artificial. Basicamente, o que a gente tem hoje são dois tipos de data centers, né? Um deles é o que a gente pode chamar de data center de nuvem. Antigamente, as empresas tinham seus próprios centros de processamento de dados. Então, uma empresa, uma varejista, uma empresa de informática que precisava guardar informações sobre os seus próprios sistemas, sobre os seus clientes, elas guardavam isso no seu centro de processamento de dados. Com o passar do tempo, surgiram empresas como Amazon, Microsoft e várias outras oferecendo esse serviço de hospedar nos seus próprios data centers as informações dessas empresas. Hoje, quando a gente fala que vai guardar salvar uma foto na nuvem, salvar um arquivo na nuvem, na verdade, esses arquivos estão nesses data centers de outras empresas. Eles oferecem uma vantagem de trazer mais segurança para as empresas, porque vai garantir que esses arquivos não vão ser perdidos, e também uma redução de custos, porque essas empresas operam em uma larga escala e aí conseguem abrigar vários arquivos a um preço mais baixo. Mais recentemente, a gente tem visto o surgimento de data centers de inteligência artificial, que aí a gente pode considerar uma nova categoria, porque eles conseguem alcançar conseguem ter uma performance, ter uma capacidade muito maior do que os data centers de nuvem que já existiam há mais tempo. E por que isso é importante para a inteligência artificial, essa capacidade maior?
Esses aplicativos que a gente conhece hoje em dia, como o ChatGPT, Gemini, eles precisam ser treinados com uma grande base de dados. Então, essas empresas pegam informações das mais diversas origens e usam essas informações para treinar esses modelos de inteligência artificial. E para isso elas precisam de uma capacidade muito maior e que os data centers que a gente tinha até então não suportavam. Por isso a gente precisa de um investimento muito maior nesses data centers de IA. A operação de um data center de inteligência artificial é um bicho-papão de recursos naturais. É uma instalação enorme que abriga milhares de equipamentos, servidores, sistemas de refrigeração, redes elétricas, ou seja, toda uma parafernália técnica que consome muita energia e água para poder armazenar, processar e distribuir grandes volumes de dados. Eu estou falando dos dados que vêm da inteligência artificial, das tecnologias digitais e da conexão 5G. Como a gente está vendo uma corrida pela inteligência artificial, a gente também vai, consequentemente, ver também a corrida por a capacidade de armazenamento através desses data centers, eu suponho. Então, aonde que tem data center no mundo, aonde que tem projeto? O governo brasileiro também está prometendo, né, uma política de data center. Posiciona o mundo e nós nesse contexto, por favor. A gente tem visto o investimento, né, anúncios de investimento de vários países, várias empresas. Alguns desses casos mais emblemáticos são da OpenAI, que está à frente do projeto Stargate, lá nos Estados Unidos. Eles pretendem construir vários data centers no Texas. Anunciaram já um investimento de 500 bilhões de dólares, o que daria basicamente 3 trilhões de reais. Nesse investimento, que conta também com o apoio do governo dos Estados Unidos, eles prometem uma enorme capacidade de energia para esses data centers, que serviriam para melhorar a infraestrutura de inteligência artificial nos Estados Unidos, o que ajudaria a ampliar a capacidade de modelos de inteligência artificial, como o próprio ChatGPT, mas também ajudaria outros setores, né? Porque a inteligência artificial a gente não usa apenas esses aplicativos do nosso dia a dia para gerar texto, gerar imagem. A inteligência artificial a gente usa pode usar no setor de saúde, no setor da indústria mesmo. Quando a gente fala, por exemplo, de carros autônomos, eles dependem muito de inteligência artificial. Então, tem uma corrida de investimento nesse setor justamente por isso, porque é visto como uma mudança, uma transformação tecnológica enorme que vai impactar a economia, né, de diversas maneiras. Mas também projetos mirabolantes, né? Tem um aqui da Meta, que promete ser do tamanho de Manhattan. Tem empresa que está querendo colocar data center na Lua. Assim, vamos filtrar. O que é factível, o que não é nesse mundo, o que é realidade ou uma promessa muito distante, muito nos moldes da ficção científica ainda. Sim. O que a gente tem que tomar cuidado quando a gente ouve muitos anúncios sobre inteligência artificial é que também virou um termo da moda. Então, muitas empresas, quando falam que vão lançar data centers com capacidade gigantesca nesse foco em IA, também tentam atrair a atenção de investidores. O que a gente tem de prático mesmo, de concreto, é que algumas empresas já têm feito um investimento real nesse setor, inclusive com a construção de data centers e também com a contratação de especialistas nessa área. O caso da Meta, por exemplo, é um dos mais chamativos também. Eles pretendem construir um time de superinteligência de inteligência artificial. E nesse projeto, inclui também esses data centers. O próprio Mark Zuckerberg disse que vão construir um data center que seria equivalente ao tamanho de Manhattan, com a capacidade de 5 gigawatts, o que também é muita capacidade para um data center. A cidade de Santa Clara, na Califórnia, ali no Vale do Silício, tem 50 data centers que consomem 60% da energia do município. Sem falar que é uma atividade que depende muito da extração de metais, como lítio, cobalto e cobre, ou seja, pressiona bastante a cadeia de mineração. Você tem ainda a geração de lixo eletrônico altamente tóxico. E quando um data center é alimentado por uma fonte de energia fóssil, a emissão de carbono na atmosfera é enorme e isso, claro, agrava o aquecimento global. E aí a gente tem outros planos também que estão numa fase um pouco mais inicial. A gente tem essas empresas que anunciaram planos de enviar data centers para o espaço.
A premissa deles é que, levando esses data centers para lá, a gente economizaria com vários custos aqui na Terra. Então, custos com energia, custos com terreno. E esses data centers poderiam usar, por exemplo, a energia solar. Estariam mais próximos do Sol e poderiam ter mais facilidade para usar essa energia. Mas são projetos muito iniciais ainda que precisam se provar, precisam demonstrar que são factíveis mesmo. Agora, há consequências, né? A gente vê aí países, alguns deles em desenvolvimento, que aderiram a uma política de data center, de instalação de data centers para essas grandes corporações e passaram a sofrer pressão de consumo de energia, consumo de água, e a própria população dessas regiões onde se instalaram data centers passaram a reclamar, né? Passou a ser um estorvo, né, para esses lugares. Então vamos falar também dessa realidade. O que a gente tem, o que a tecnologia ainda pode evoluir para que os data centers sejam efetivamente sustentáveis? A grande preocupação quando a gente fala desses data centers mais poderosos é o consumo de energia e o consumo de água também. Alguns projetos prevêem esse uso de água, porque à medida que eles usam muita energia, esses equipamentos que estão nesses data centers, quando a gente fala de processadores, servidores de armazenamento, eles esquentam mais rapidamente, porque eles estão processando muito mais informação e não conseguem dar conta sozinhos, né, desse resfriamento. E aí, por isso, a gente precisa de um modelo mais complexo de resfriamento. E aí que entra esse resfriamento à água, que gera muita preocupação por parte de pesquisadores, porque a gente não tem muita informação por parte das empresas de qual é o consumo real desses data centers. Então, a gente tem algumas pesquisas que dão alguma ideia, alguma estimativa de quanto seria esse consumo. Uma pesquisa da Universidade da Califórnia, inclusive eu conversei com um pesquisador de lá que escreveu esse artigo, indicou que uma pesquisa simples ali, cerca de 50 interações com o ChatGPT, gasta mais ou menos meio litro de água. Quer dizer, 50 interações nem uma hora, talvez, você pode chegar a 50 interações com uma inteligência artificial. Você está me dizendo que uma conversa com o ChatGPT em que eu pergunto 25 vezes e ele me responde 25, já consome meio litro de água. Isso, a pesquisa indicou isso, né? Que varia um pouco esse consumo de acordo com o data center em que esses dados estão armazenados. Tem uma outra parte também que é a parte do treinamento desses modelos de inteligência artificial, que é antes de chegar para a gente, usuário desses aplicativos. Isso também consome? Consome muita água também para poder treinar esses modelos. O que a gente tem de mais recente, de mais moderno, inclusive em alguns projetos anunciados aqui para o Brasil, é que esses data centers vão usar um sistema de circuito fechado. Então, eles não usariam água, não desperdiçariam água. Segundo a Agência Internacional de Energia, a IA deve dobrar a pegada energética até 2030, atingindo 945 terawatts-hora, o que equivale ao consumo anual de eletricidade do Japão. O que eu ouvi de alguns executivos dessas empresas é que esses data centers usam uma espécie de óleo que consegue resfriar esses servidores, esses chips de processamento. Então, é uma alternativa um pouco mais sustentável para esse consumo de água. Mas, como eu disse, alguns pesquisadores alertam que tem poucas informações de se realmente é sustentável, se realmente reduz tanto o consumo de água. Então, é um ponto que a gente precisa ter atenção. Espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com o Vitor Hugo Silva. Já que você citou esses representantes do setor que se interessam na facilitação da instalação de data centers aqui no Brasil, uma das coisas que eles pedem dentro da política que o governo vem desenhando é uma redução de impostos. E eles alegam que os data centers vão gerar empregos, vão gerar oportunidades. O que se sabe sobre isso? O que a gente sabe é que o governo planeja apresentar uma medida provisória para incentivar investimentos no setor de data centers. A medida provisória que cria a Política Nacional de Data Centers. A energia renovável produzida no país é vista como um grande atrativo para empresas de processamento de dados. Entre as medidas previstas para atrair data centers para o Brasil estão
a desoneração total de investimentos de longo prazo, a isenção de impostos de importação para equipamentos sem fabricação nacional e a isenção de tributos sobre serviços exportados a partir desses centros de dados. O Ministério da Fazenda estima um potencial de 2 trilhões de reais. Tanto isenções pelo serviço que elas prestam aqui, então pagariam menos ou nenhum imposto pelo valor que elas estão gerando por aqui, e por outro lado, uma isenção também na importação de equipamentos, porque o Brasil hoje não fabrica esses chips de processamento que são mais avançados e que são necessários para esses data centers de IA. Então seriam 2 formas de atrair a construção de data centers por aqui. O objetivo é transformar o país em um polo para essas estruturas. Um dos motivos é a segurança. 60% dos serviços de data center no país são importados. Por outro lado, a gente não tem muitas informações de como que vai ser a contrapartida dessas empresas. A gente ouve muito que esses data centers vão gerar muitos empregos, algumas empresas anunciam até milhares de empregos em um data center, mas o que a gente ouve de outros especialistas é que não é bem assim. Um data center, a gente pensa naquele lugar com vários corredores de armários cheios de equipamentos, e eles não dependem de muitos funcionários trabalhando presencialmente. O que a gente tem nesses espaços, geralmente, são profissionais que cuidam da administração do local mesmo. Então, segurança, limpeza, que não é uma mão de obra tão qualificada. Em geral, a mão de obra qualificada que trabalha com esses data centers não precisa ficar lá. Pode estar em outros lugares, até em outros países. Então, essa é uma questão que não está muito bem explicada. A gente não tem muita expectativa de que esses data centers vão gerar emprego. O que a gente tem, até por parte de alguns pesquisadores, o governo também indica isso, é que esses data centers podem incentivar a criação de um ecossistema em inteligência artificial, em tecnologia mesmo, e o que poderia gerar indiretamente empregos nesse setor. E, ao mesmo tempo, tem a questão de reduzir a dependência brasileira a softwares e hardwares, né, que são os serviços e os equipamentos. A ideia é diminuir a dependência desses equipamentos estrangeiros. O governo pretende aproveitar a chegada desses data centers para criar uma cadeia produtiva que incentive também esse setor aqui no Brasil. E faz diferença eles estarem próximos aos centros consumidores? Assim, por exemplo, eu ouvi dizer que se você tem um streaming, o serviço de streaming, né, se o vídeo tiver, o filme que você está assistindo tiver num data center mais próximo, essa pequena diferença contribui para a qualidade do serviço? Como é que é essa questão da proximidade dos data centers? Depende muito do tipo do data center. Quando a gente fala de serviços que a gente, enquanto usuário, vai até a internet e busca algum arquivo, alguma informação, realmente é mais vantajoso que esses data centers estejam perto da gente, porque diminui o que a gente chama de latência, que é o tempo de comunicação entre o nosso computador, o nosso celular, e esse servidor, o data center do outro lado. Então, por exemplo, para você assistir uma transmissão ao vivo, o ideal é que ela esteja passando por um data center que esteja próximo de você, para poder ter menos atraso, né? Então, é comum que a gente vá assistir algo ao vivo no streaming e perceba que um vizinho ouviu alguma coisa primeiro, né? Na hora do futebol, alguém grita o gol primeiro, é questão da latência. Então, nesse caso, é muito importante que esses data centers estejam perto da gente. Quando a gente fala de inteligência artificial, de aplicativos como o ChatGPT, né, que a gente usa ali para gerar textos, não é tão necessário que eles estejam perto, porque é uma latência que a gente pode dizer que é insignificante para o nosso dia a dia. É uma questão de milissegundos. Você pedir uma informação para o ChatGPT e ele demorar alguns milissegundos a mais, não faz tanta diferença para a gente. Então, no caso da inteligência artificial, não é tão relevante que eles estejam tão perto da gente. Já tem alguns projetos, né, de destaque aqui, né, já anunciados. Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Ceará, Minas Gerais. Sim, o que tem aí de projetos, né, de coisas mais factíveis aqui no Brasil? A gente já identificou 4 projetos de data centers que já confirmaram que vão ser usados para inteligência artificial. O que a gente tem hoje é que são empresas que constroem esses prédios e cuidam da parte de segurança, cuidam da parte de resfriamento desses espaços
para então eles receberem outra empresa, uma terceira, que serviria como um cliente, como uma inquilina mesmo desses espaços. Em geral, esses projetos buscam ter como clientes grandes empresas de tecnologia, as gigantes de tecnologia. A gente ainda não tem muita informação de quais serão essas empresas. São 4 projetos anunciados, um no Rio de Janeiro, um no Paraná, um no Rio Grande do Sul e um em Minas Gerais. Um outro projeto que chama bastante atenção é um no Ceará, que vai ser instalado na cidade de Caucaia. O Ceará está no centro do debate sobre o fortalecimento da tecnologia no Nordeste. E Fortaleza se destaca como porta de entrada do digital no país. O Ceará reúne fortes atrativos para os investidores do setor de tecnologia, que inclui as empresas de data centers. Um deles é a concentração de cabos de fibra ótica na Praia do Futuro, que atua como porta de entrada para a internet no país. A empresa já confirmou que recebeu autorização do Ministério de Minas e Energia para usar uma potência de 300 megawatts, o que para um data center é muita potência mesmo. Quando a gente fala de data centers de inteligência artificial, a gente fala de acima de 100 megawatts. Então, nesse caso, são 300 megawatts que estariam disponíveis para eles. Esse projeto, o que a gente já ouviu é que ele seria usado pela ByteDance, que é a dona do TikTok. E esses outros aqui, Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul, tem algo que vale destacar? O projeto do Rio Grande do Sul, por exemplo, prevê uma espécie de uma cidade de data centers. Então, eles vão construir esse projeto na cidade de Eldorado do Sul, que é uma cidade de mais ou menos 40 mil habitantes. A construção de um data center em Eldorado do Sul, na região metropolitana de Porto Alegre, prevê um investimento inicial de 3 bilhões de reais. A implantação da empresa de processamento e armazenagem de dados anunciada pelo governo do estado promete gerar 3 mil empregos. O objetivo é criar o primeiro distrito industrial do segmento com foco em inteligência artificial do Brasil. E ali pretendem construir vários bairros com prédios de data centers. Então, é o projeto com maior capacidade, um pouco mais de 5 gigawatts, o que são 5 mil megawatts, então é muita coisa realmente. Em geral, esses data centers ficam numa área mais afastada mesmo. É o caso desse projeto do Paraná, que ele vai usar o espaço de uma ZPE, que é uma zona de processamento em que as empresas têm uma certa isenção de impostos para exportar esses serviços para o exterior. Então, no caso do Paraná, a gente sabe que vai ser numa região mais afastada, até próximo do aeroporto ali, em Maringá. Para fazer esses investimentos, estão pedindo energia, água, imposto e estão prometendo empregos. E ainda, como você falou, ainda não se sabe se isso vai ter empregos. O projeto do governo estava para sair no meio desse ano, até agora não saiu. O que há de cautela com relação à experiência internacional nesse tema? O que a gente vê de fora, de outros projetos que são um pouco mais problemáticos para o meio ambiente, é que esses data centers têm esse consumo elevado de energia, de água em alguns casos. Ao mesmo tempo, a gente precisa ter uma certa cautela, porque realmente não temos todas as informações por parte das empresas, tanto das empresas que constroem os data centers, quanto as que vão utilizar esses data centers. A gente não tem tantas informações sobre qual é o impacto real deles. Então, o que a gente tem ouvido muito de pesquisadores e outras pessoas que estão acompanhando esse setor é que é importante a gente estar dentro dessa conversa, o Brasil ser um ator importante nesse setor de data centers, mas é preciso ter muito cuidado com qual vai ser a política adotada, porque esses data centers são investimentos de muitos anos. Então, erros nesse momento de atração de investimentos podem ser muito prejudiciais para a gente. E com relação à soberania, que se fala muito sobre isso, né? Porque hoje o que eles vendem é que 60% dos dados dos brasileiros são processados em data centers fora do Brasil. Então, uma questão de estratégia nacional tê-los aqui. Mas pelo que você está me falando, seriam empresas multinacionais que viriam para cá, estariam processando os dados de outros locais, não necessariamente do Brasil, e muitas vezes até nem pagando imposto para esse serviço, né? Quanto de soberania, de fato, se trata esse tema? O governo federal tem um plano brasileiro de inteligência artificial, que ele define algumas diretrizes, algumas metas para o investimento do Brasil na área de inteligência artificial
e englobando também os data centers. Quando a gente fala de soberania tecnológica, a gente fala também da construção de supercomputadores próprios e de armazenamento de dados de brasileiros, dados de serviços públicos, como o SUS, por exemplo, armazenados em servidores próprios. Então a gente não dependeria tanto de empresas estrangeiras. Isso é o que está no plano. A gente ainda não sabe exatamente como vai ser feito na prática, porque realmente a gente depende muito ainda de serviços e da operação, né, de empresas estrangeiras para tratar dados dos brasileiros. E aí são todo tipo de serviço, né? A gente está falando aí desde abrir um e-mail até usar um Pix, é isso? Exatamente. Tudo que a gente faz atualmente depende em menor ou maior grau de data centers, seja para fazer uma chamada de vídeo pelo aplicativo ou para jogar, né? Para quem gosta de games pela internet também depende desses data centers. Então é um tema que chama muita atenção pela presença mesmo que esses espaços têm na nossa vida, mesmo que a gente não perceba no dia a dia. Tá certo, Vitor Hugo, obrigado pela trazer a sua experiência para compartilhar um pouco com a gente, você que cobre muito esse setor de tecnologia aqui com o G1 e que tem acompanhado essa corrida pelos data centers. Muito obrigado mais uma vez e venha sempre ao assunto. Muito obrigado, foi um prazer. Este episódio usou áudio da TV Cultura. Este foi o Assunto, o podcast diário disponível no G1, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Sara Rezende, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazuroski e Carlos Capelão. Eu sou Vitor Boiadian e fico por aqui. Até o próximo Assunto.